A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, de ler a Bíblia, meditar nas Escrituras e não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para que você receba as informações dos novos vídeos nos novos capítulos da Palavra de Deus. Aqui no canal nós temos uma seção de playlists e vários livros da Bíblia já foram todos meditados. 1ª e 2ª Pedro, 1ª Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, 2ª Coríntios e outros livros. Já foram todos os capítulos comentados e você pode fazer um estudo da palavra. Também o Evangelho de Marcos está com todos os 16 capítulos comentados. Então, se você tem interesse em conhecer um dos evangelhos, você pode pegar a playlist de Marcos e meditar nesse evangelho. Nós logo vamos começar a gravação do Evangelho de Mateus e assim nós vamos preenchendo todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, a cada dia, a cada semana, até completarmos a leitura de toda a palavra. Vamos aqui hoje ler Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 fala a respeito do princípio da excelência. Eu acredito que de todos os versículos que nós lermos aqui no capítulo 9, o versículo mais importante, o versículo que mais toca no meu coração quando eu leio esse capítulo é o versículo 10, que fala sobre o princípio da excelência. Nós vamos falar a respeito dele quando chegarmos lá no versículo 10. Vamos começar aqui a leitura a partir do versículo 1, 2 e 3. Esses 3 primeiros versículos de Eclesiastes 9 falam a respeito da igualdade de todas as pessoas, quer elas sejam justas, quer elas sejam ímpias, todas elas têm um ponto em comum: elas morrerão. Elas são finitas. Nós somos finitos. Vivemos apenas por um tempo nessa terra. O salmista escreveu que o que é a vida humana, senão um pouco de vapor que dura cerca de 70 a 80 anos. E depois desse tempo, a vida passa a ser um peso, passa a ser um enfado. Então ele fala aqui no versículo 1: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Verso 2: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Verso 3: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então, nesses primeiros 3 versículos, começando pelo versículo 1, ele fala assim: deveras. Deveras significa verdadeiramente, significa com certeza, de fato, as coisas são de um jeito, né? Mas a palavra melhor para definir deveras é verdadeiramente. Então, Salomão começa o capítulo 9 dizendo assim: verdadeiramente revolvi
todas essas coisas. Revolver significa misturar, né? Então, se você tivesse, por exemplo, uma panela com arroz, com feijão, com ovos, bacon e alguma carne e mais alguns legumes, e você pegasse tudo isso e colocasse em uma panela e pegasse uma colher de pau e começasse a mexer naquilo tudo, nós veríamos a carne, os legumes, tudo se mexendo, sendo revolvido, sendo misturado. Então, Salomão começa dizendo assim: verdadeiramente eu revolvi, eu chacoalhei, misturei todas essas coisas no meu coração. O que é esse todas essas coisas? Esse todas essas coisas aqui é o que ele veio falando no capítulo 8. Nós meditamos alguns dias atrás em Eclesiastes no capítulo 8 e nós vimos que no capítulo 8 Salomão fala que os seres humanos devem respeitar as autoridades, porque as autoridades têm poder de fazer o mal quando nós desobedecemos as leis, e que nós devemos fazer aquilo que é justo, e que para termos uma vida sossegada, uma vida tranquila. E ele fala na parte final do capítulo 8 que de tudo o que ele analisou a respeito da vida é que comer, beber e gozar a vida com alegria é o que vale a pena nessa vida, porque quando a morte chega, não se carrega nada daquilo que se fez aqui na terra, não se leva nada daquilo que se lutou tanto para se conseguir aqui na terra, e que o mais importante é você buscar sabedoria. Salomão fala essas coisas no capítulo 8. Então, no capítulo 9, nós precisamos lembrar uma coisa aqui. A Bíblia, no original, ela não é dividida em capítulos e em versículos. A divisão em capítulos ocorreu no século XII e a divisão em versículos ocorreu no século XV. Foram dois religiosos, um no século XII que decidiu dividir a Bíblia em capítulos com o propósito de tornar mais fácil os estudos da palavra. E depois, uma outra pessoa teve a ideia de dividir os capítulos em versículos no século XV. E dali em diante, nós começamos a ter esse sistema em que a Bíblia tem capítulos e versículos, o que facilitam a leitura dos textos, porque quando eu quero falar a respeito de um assunto que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, basta eu dizer: veja lá em Marcos 16, e qualquer pessoa pode facilmente encontrar o texto da palavra que está falando a respeito daquele assunto que eu quero falar. Então, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes, se nós prestarmos bem atenção, vamos perceber que existem alguns textos que, quando nós estamos lendo, termina o capítulo, mas a história continua no capítulo seguinte. Um exemplo muito claro disso é Gênesis. Se você ler Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, nos primeiros 4 versículos, você verá que Gênesis, no capítulo 1, está descrevendo a criação do mundo, a criação do universo, a criação de todas as coisas por Deus. E nós vemos que o capítulo 1 termina sem falar a respeito do sétimo dia. O sétimo dia, que é o dia em que Deus descansou de toda a obra, está escrito nos versículos 1 a 4 do capítulo 2. Então, quando nós queremos entender a criação das coisas, para que nós possamos entender a criação de uma forma completa, nós temos que ler o capítulo 1 inteiro e depois temos que ler os 4 primeiros versículos do capítulo 2, para termos a história toda fazendo sentido. Por que eu abri esse parênteses? Para nós entendermos Eclesiastes 9, versículo 1. Porque quem lê Eclesiastes 9, versículo 1, dizendo assim: deveras, ou seja, verdadeiramente eu revolvi, eu misturei todas essas coisas no meu coração
para claramente entender tudo isso, tem uma pergunta: que coisas que você revolveu no seu coração? Essas coisas que ele revolveu são as análises e as considerações que ele formou a respeito da vida, que estão registradas no capítulo 8. Então, quando a gente entende que o original da Bíblia, os capítulos são sequenciais, fica mais fácil da gente lembrar quando lê o começo de um capítulo e fica faltando alguma coisa, fica fácil da gente lembrar e entender que nós precisamos voltar no capítulo anterior para fazer a ligação, a relação, a conexão do que ele está falando naquele capítulo que nós estamos lendo. Então, quando ele fala que deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus e também que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio, tudo passa perante a sua face, Salomão está dizendo assim, lá no capítulo 8 eu falei para vocês que eu concluí que nós devemos respeitar as autoridades, porque as autoridades têm poder de fazer o que querem. Se nós não respeitarmos as autoridades, nós podemos sofrer consequências negativas na nossa vida pela desobediência e nós devemos observar que no mundo existem justos e injustos, aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o mal e no final tudo acontece por igual para os dois. E os justos, quando querem ser reconhecidos nessa terra por serem justos, acabam ficando frustrados, porque muitas vezes o justo anda tão corretamente na terra, mas as consequências que ele sofre são consequências como se ele fosse um ímpio. E muitas vezes o ímpio vive fazendo tantas coisas ruins, mas ele acaba recebendo consequências que seriam de uma pessoa justa. Então é vaidade você praticar a justiça na terra pensando em adquirir recompensas nessa terra em razão da sua justiça. Essa leitura de Eclesiastes 8 traz uma percepção pessimista, porque é como se Salomão estivesse dizendo assim: se você for justo, isso não garante que você vai ter uma boa vida. Pode ser que você seja justo e mesmo assim aconteçam coisas ruins com você. Então, qual a conclusão a se tirar dessa leitura de Eclesiastes 8? Como nós gravamos já anteriormente o capítulo 8. É de que se você faz a justiça, não espere ser reconhecido pelos homens. Não espere ser reconhecido pelos homens. E entenda que você pratica a justiça porque você tem um compromisso com você mesmo, de agir de acordo com os princípios éticos e morais, porque você tem um compromisso e um relacionamento com Deus. E quando você se relaciona com Deus, naturalmente você vai querer fazer o bem, porque todos aqueles que andam com Deus recebem os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a bondade. Deus, ele não é contaminado pela maldade, pelo pecado em momento nenhum. Tiago escreveu isso no capítulo 1. Ele falou assim: ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado, porque o mal não toca em Deus. Então, quando uma pessoa anda com Deus, ela deve praticar a justiça e praticar a ética e os valores morais, porque ela é como Deus. Ela recebeu o atributo de Deus. Jó foi um homem justo. No capítulo 1 nós lemos Deus dando testemunho a respeito de Jó para Satanás, dizendo: você viu o meu servo Jó, que ele é um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal? Veja que Deus deu 4 qualidades para Jó. E mesmo assim o diabo disse: ele é assim porque ele recebeu tudo do Senhor. Tira dele tudo para ver se ele não te ferirá com palavras. E Deus permitiu que Jó
perdesse todas as coisas e passasse por terríveis provações, para que Jó tivesse a oportunidade de bendizer ao Senhor, apesar de ter perdido todas as coisas, mantendo-se justo. Então, se você pratica a justiça esperando o reconhecimento da humanidade pelos seus atos de justiça, você está muito enganado. Pode ser que você pratique a justiça e o mundo odeie você pelo fato de você ser tão correto, tão honesto, tão íntimo de Deus, tão amigo de Deus. Jesus, que era o próprio Deus e é o próprio Deus, e quando estava aqui na terra, estava com o Pai como uma unidade, acabou sendo crucificado em razão de tanta justiça com que procedeu aqui na terra. Então, nós vemos que o motivo pelo qual você deve fazer justiça é porque você tem um compromisso com Deus, é porque você ama Deus, é porque você é de Deus, é porque você não tem relacionamento nenhum com o mundo e nem com o diabo. É pelo fato de você ter esse compromisso e esse relacionamento com Deus que você age com justiça. Agora, se você fizer justiça porque você busca reconhecimento humano, porque você busca que as pessoas aplaudam você nos seus atos de justiça, você vai se frustrar. Então, Salomão fala no capítulo 8, eu percebo que acontece a mesma coisa com os justos e com os ímpios, que tudo é igual em relação a eles. Mas, então, quando você lê Eclesiastes 8, você tem uma sensação pessimista. Mas então, a vida é isso mesmo? Não é. Porque, como eu comentei no capítulo 8, aqueles que praticam a justiça, logo depois da morte, estarão com Deus eternamente. Mas aqueles que não quiseram seguir a justiça na terra depois da morte, não entrarão no gozo e no descanso do Senhor. Irão para outro lugar, que é um lugar que provavelmente não gostariam de ir, mas porque escolheram ir para esse lugar, porque Deus não condena ninguém para ir a outro lugar que não seja o céu. João, no capítulo 3, no versículo 16, disse que o Senhor Jesus morreu por todos, que Deus amou o mundo. O mundo significa que Deus amou a todos, indistintamente. Então Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu por todos, para que todos sejam salvos, para que todos sejam justificados. Agora, se a pessoa não deseja seguir a Deus e deseja caminhar longe dele, foi ela mesma quem decidiu não estar com Deus após a morte. Então, olhando pela perspectiva meramente humana, só olhando pelo aspecto terreno, sem levar em consideração as consequências após a morte, você percebe que existe injustiça na terra. E por você perceber que existe injustiça na terra, Salomão falou, a melhor coisa que existe para o ser humano é comer, beber e gozar a vida com alegria. Ele fala isso no capítulo 8, porque no final de tudo, o mesmo acontece, tanto com justos quanto em relação aos ímpios. Mas Salomão no capítulo 8 não chega a comentar que após a morte há vida eterna ou há morte eterna. Aqueles que vivem com o Senhor na terra e permanecem na justiça, mesmo que paguem consequências nefastas e ruins em razão das suas atitudes de bondade, como Jesus pagou com a própria vida, receberão a vida eterna após a morte. Há sim uma diferença. Há sim algo novo para aqueles que seguem a Cristo. Mas Salomão não está considerando esse fator. Ele está considerando apenas o aspecto terreno. E considerando apenas o aspecto terreno, ele chega a essa conclusão do capítulo 9, que é uma continuação do capítulo 8. Ele fala assim, verdadeiramente eu mexi todas essas coisas no meu coração. Essas coisas, ou seja, essas reflexões,
esses pensamentos a respeito da vida, de ver que tanto ao justo quanto ao ímpio acontece a mesma coisa. Eu fiquei pensando, misturando o que acontece na Terra com relação a todas as pessoas. Para quê? Para claramente entender tudo isto. Para entender uma coisa, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. O que ele está dizendo? Que aquilo que o justo e o sábio fazem, os justos e os sábios fazem aqui na terra, as suas obras, elas estão nas mãos de Deus. O que isso significa? O único que realmente reconhece, valoriza e recompensa de maneira justa e verdadeira aquilo que você faz quando você age como um justo e quando você age como um sábio é Deus. Só Deus tem nas suas mãos as obras que todos os justos e os sábios fazem para trazer a recompensa a eles no tempo certo. Só Deus honra as atitudes dos justos e dos sábios, que procedem com justiça e sabedoria de forma correta e honesta. Só Deus tem nas mãos dele as obras que os justos e os ímpios fazem para recompensá-los de maneira devida e adequada. Se você é justo e se você é sábio e você quer mostrar as tuas obras de justiça e as tuas obras, os seus atos de sabedoria para os seres humanos podem cuspir e jogar fora aquilo que é precioso e que é valioso como se não valesse nada. Então, não se decepcione se você fez a coisa certa e as pessoas passaram por cima de você e te desvalorizaram. As tuas obras de justiça e de ter feito a coisa correta estão diante de Deus. Deus, no tempo certo, te recompensará e dará a você o que você merece. Mas nunca espere que os seres humanos, as pessoas, tenham em relação a você o reconhecimento que você merece pelos seus atos de justiça e pelos seus atos de sabedoria. Porque se você esperar isso dos homens, pode ser que você receba e fique feliz, mas pode acontecer também de você esperar e, ao invés disso, receber o desprezo ou até mesmo o ódio, a raiva, pelo fato de verem que você fez algo excelente, que você foi tão justo e que você foi tão sábio. Então, Salomão está dizendo: deveras, verdadeiramente, eu misturei tudo isso, todos esses pensamentos a respeito da vida no meu coração, para entender claramente. Ou seja, eu entendi claramente uma coisa: não adianta você esperar que reconheçam você pelo fato de você ser justo e sábio na terra, porque as suas obras de justiça e de sabedoria estão nas mãos de Deus. É a mão de Deus que pode te recompensar, que pode reconhecer o merecimento que você tem. Porque a parte final do versículo 1, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. E também que os seres humanos, quando eles estão julgando as outras pessoas, seguindo a sua vida, eles acham que amam alguém. Basta nós pensarmos nos heróis que aparecem ao longo da história. Muitas vezes aparece um herói no campo político, no campo da justiça, no campo da igreja, que parece ser o queridinho, parece ser a queridinha, que faz tudo certo, que não erra nunca, que salva a nós da nossa situação de dificuldade, porque a pessoa está lutando por nós, são os nossos heróis. E nós, de uma hora para outra, estamos todos em coro amando essa pessoa. Mas de uma hora para outra, basta acontecer uma mínima coisa, e todas as pessoas passam a querer matar o herói, passam a odiar o herói. Se o herói não conseguir apresentar um resultado bom e esperado pela população que hoje o aclama e o ama, amanhã, imediatamente, ele passa a ser odiado e passa a ser objeto de escárnio e passa a ser espisoteado.
Foi isso que fizeram com Jesus. Jesus veio na terra, operava maravilhas e sinais, e todas as pessoas estavam dizendo: Jesus, ó, você é o Messias, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nós já meditamos nesse capítulo, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, as pessoas colocavam as roupas, jogavam ramos, diziam: Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, não deu nem uma semana, Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos, o domingo anterior à sua ressurreição. Na sexta-feira da mesma semana, 5 dias ali depois, as pessoas estavam dizendo: crucifica, crucifica, porque pegaram Jesus, levaram para o sinédrio, o sumo sacerdote julgou Jesus de maneira rápida, injusta, prendendo o Senhor, e logo na sequência entregou-o para Pilatos. E Pilatos logo o colocou de maneira exposta com Barrabás, dizendo: quem vocês querem que seja solto? E o povo dizia: solta Barrabás. Condenaram Jesus, aquele que era amado, aquele que era o herói, aquele que era o Hosanas, o que vem em nome do Senhor. De uma hora para outra, de maneira muito rápida, estava sendo odiado de todos. E todas as pessoas estavam dizendo: crucifica, mata, nós não queremos ele. Então, Salomão fala: eu também percebi uma coisa, que o homem não sabe o que é amor. O homem não sabe o que é ódio. O ser humano é tão fraco e débil naquilo que pensa a respeito de si mesmo, que ele pode pensar que está amando, pode pensar que está odiando, mas na realidade o ser humano é muito movido pelas suas emoções. Se o ser humano, tanto é que o próprio Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 26, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E quando Salomão escreveu isso no livro de Provérbios, ele estava querendo dizer assim: analise bem aquilo que você pensa, guarda o teu coração. O coração é de onde vem o sentimento do que eu devo fazer em cada hora, em cada momento. Ele fala: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É do coração que vai sair a resposta sábia, vai sair a resposta inteligente, vai sair a solução adequada para cada problema. Então, nesse versículo 1, ele está falando: deveras, verdadeiramente eu revolvi tudo no meu coração. Para concluir de maneira muito clara, eu consegui entender com muita clareza que a obra que você que é justo e que é sábio faz não deve ser analisada sobre a perspectiva dos homens da terra, porque os homens da terra não sabem nem o que é amor e nem o que é ódio. Eles não têm entendimento e conhecimento daquilo que realmente estão sentindo, estão pensando. As tuas obras de justiça e de sabedoria, elas estão nas mãos de Deus. Só Deus reconhece com verdade e com justiça aquilo que você merece. Só Ele julga de maneira verdadeira, porque Deus sabe exatamente o que é amor e o que é ódio. Ele é amor e Ele sabe o que é o ódio. Ele sabe exatamente o que é cada uma das coisas. Aí vem o versículo 2, ele fala: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. No versículo 2, Salomão está dizendo: se nós analisarmos na perspectiva meramente terrena, acontece a mesma coisa. Inclusive, vai ter ímpio que vai se dar bem e vai ter justo que vai se dar mal. E você, olhando apenas no plano terreno, você vai se inclinar a pensar que, se eu fizer o mal não tem problema nenhum, porque aquela pessoa fazia tudo certinho e ela apagou o preço como um malfeitor, como aconteceu com Jesus. E aquele outro lá fez tudo errado e ainda é amado pela família, pelas pessoas. Como é que pode isso? Então eu vou ser mal. Olhando pela perspectiva meramente humana, acontece a mesma coisa. E aí no versículo 3, Salomão fala assim:
Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Quando ele fala tudo que se faz debaixo do sol, ele está falando o que acontece na terra. O que acontece debaixo do sol é o que está acontecendo na terra. Ele fala, esse é o mal que acontece na terra, que acontece em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios. Desvarios é loucuras, né? Há loucuras no seu coração, na sua vida, e que depois eles se vão aos mortos. Então Salomão fala, analisando essas questões meramente no campo terreno, existe algo que é injusto, algo que é mal, que os seres humanos só têm maldade no coração. Tem muita loucura no coração do ser humano. E tem muita coisa que o ser humano faz errado na sua vida. E depois, o que resta é a morte. Fazem as coisas erradas, não sabem o que é amor, o que é ódio de verdade, não chegam a conhecer qual a diferença entre amor e ódio na realidade, porque vivem todos perdidos em eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Nunca chegam a ter um verdadeiro conhecimento a respeito de quem são, porque não fazem uma autoanálise, não buscam um autoconhecimento, não buscam um relacionamento com Deus. Vivem as suas vidas aqui na terra, vivendo por viver. E são levados pelo vento, das suas paixões que tocam no seu coração, ora para um lado, ora para outro, e isso é uma loucura, é um desvario. E acontece a mesma coisa para todos, e isso é uma coisa ruim que acontece debaixo do sol, que acontece na terra. Aí vem, então, esses 3 versículos, em resumo, Salomão fala, é muito ruim que o mesmo que acontece para os justos, acontece para os ímpios quando nós olhamos na perspectiva humana. Então, numa perspectiva meramente terrena, não valeria a pena você fazer o que é justo, mas no versículo 1, ele explica que as obras dos justos e dos sábios estão nas mãos de Deus. É Deus que vai julgar você. É Deus que vai reconhecer os seus atos de justiça. É Deus que no tempo certo vai dar o devido valor e a recompensa por tudo aquilo que você faz. Não faça isso esperando aplausos dos homens. Os homens podem errar no seu juízo e no seu julgamento. Podem preferir Barrabás a Cristo. Podem preferir o errado ao que é honesto. Podem até mesmo preferir um candidato que já fez coisas erradas para governá-los, simplesmente porque não conseguem entender o que é o certo, o que é o errado. E isso acontece na vida. Agora vem o versículo 4 que fala assim, ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, lendo os versículos 4, 5 e 6, nós vemos que Salomão está dizendo o seguinte, se você ainda está vivo, você que está acompanhando a sua caminhada, a sua jornada com todos os vivos, você que ainda está vivo, ainda está nesse campo terreno, ainda está respirando, para você ainda há esperança. Porque é melhor você ser um cão vivo do que um leão morto. Salomão está dizendo assim, enquanto você tem vida, você ainda tem uma esperança. Porque o vivo, ele sabe que um dia vai morrer. Aí vem uma pergunta, esperança do quê? Para onde você vai quando você se for dessa terra? Se de um lado acontece a mesma coisa debaixo do sol, na terra, para os justos e para os ímpios, cabe fazer uma pergunta. Acontece a mesma coisa depois da morte? Certamente que não, porque Salomão fala no versículo 1 que as obras dos justos e dos sábios estão nas mãos de Deus.
Em outras palavras, depois da morte, Deus, que julga de maneira reta na sua balança, ele sabe quem foram os que decidiram viver de maneira justa e sábia na terra para colocá-los no céu. E ele também sabe quem foram aqueles que decidiram seguir de maneira ímpia para dizer: aqui no céu vocês não podem morar, não porque eu não quero, mas porque dentro do meu reino não pode entrar impiedade, injustiça e pessoas que agem com desvario e loucura. Isso não entra no reino de Deus. Então, não é porque Deus não ama os ímpios, mas é porque ele não se relaciona com aquilo que está fora do campo da ética, do campo da honestidade, da verdade e da justiça. Então, no versículo 1 ao 3, existe uma coisa ruim. O mesmo acontece para os justos e para os injustos enquanto nós estamos na terra. As obras dos justos, muitas vezes, só vão ser recompensadas depois da morte, como aconteceu com Jesus. Depois da morte, ele foi assunto ao céu, ou seja, ele subiu para o céu, e hoje ele está sentado à destra, à direita de Deus, governando sobre a terra. E ele falou em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, depois que ele foi assunto ao céu, subiu ao céu, ele tem o poder de acompanhar a todos os que são os filhos dele, que seguem a ele. Ele tem esse poder e esse governo porque ele senta diante de Deus, porque ele foi reconhecido pelo Pai, porque ele decidiu fazer a justiça em todo o tempo em que ele esteve aqui na terra. Paulo, falando a respeito disso, escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9 até o versículo 11, que ele aceitou, por causa da morte, Deus colocou o nome de Jesus sobre todo o nome, de tal forma que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor, e que ele está sentado à destra de Deus eternamente, governando sobre todos, porque durante o tempo em que ele esteve aqui na terra, ele fez o que era justo e agiu com sabedoria. Deus, depois da sua morte, não o abandonou, mas o colocou à sua direita. Assim também, aquele que acompanha com todos os vivos ainda tem esperança de mudar a sua vida, de mudar a sua rota. A pessoa que viveu aqui na terra pode até mesmo ter sido como um leão. O leão aqui fala de um ser que é grande, que é poderoso, que é o rei da floresta. O leão aqui simboliza uma pessoa que pode ter sido uma autoridade, pode ter sido uma pessoa muito rica, pode ter sido uma pessoa muito importante. Era um leão, uma pessoa que era grande. Mas um leão, depois que está morto, não vale nada. O cão vivo vale mais do que o leão morto. Você pode estar passando por uma situação difícil, talvez economicamente, talvez no seu casamento, talvez no seu trabalho, talvez esteja um pouco longe de Deus, esteja talvez se sentindo como um cão que está vivendo sem um sentido, um propósito. Mas enquanto você está vivo, você ainda tem esperança. Você ainda está caminhando com os que estão vivos aqui na terra e que podem estabelecer uma relação com Deus e podem receber comunhão e intimidade com Deus para, depois de morrerem, estarem para sempre com Ele. Agora, alguém que já viveu na terra e morreu, não tem mais esperança. Não importa se era rei, se era governador, se era autoridade, se era ator, se era atriz, se era jogador de futebol famoso, não interessa. O leão, depois que está morto, é morto. O cão vivo vale mais do que o leão morto, porque o cão que ainda está vivo ainda tem esperança de se conectar com Deus e de estar com Ele na eternidade. Por isso, ele fala isso no versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, se você ainda está vivo, você sabe que um dia vai morrer. Você sabe que você precisa refletir sobre a escolha, para onde eu vou. Eu escolho, é você que escolhe. Agora, os mortos não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Você quer receber uma recompensa no céu? Você quer ganhar almas para o reino de Deus? Você quer pregar o evangelho para o seu vizinho? Você quer anunciar o reino para as outras pessoas que você não tem pregado? Você quer uma recompensa por aquilo que você faz para o reino de Deus? Faça agora, enquanto você está vivo, porque depois que você é morto, não tem mais nenhuma recompensa. A tua memória fica no esquecimento. Ninguém mais vai lembrar de você. Então, veja o versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. A inveja, o amor, a cobiça que você sente hoje de alguém, ou em relação a alguém, tudo isso, quando você se for dessa terra, vai com você. Então já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando você morrer, você não tem mais parte nenhuma na terra, nada. Existem algumas filosofias e religiões que acreditam em reencarnação, que nós morremos e voltamos. A Bíblia traz a revelação de que aos homens existe uma ordem: morrer uma única vez, e depois de morrerem, serão julgados diante de Deus. Então, não existe, segundo a revelação das Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, reencarnação. Você tem uma vida e uma chance para que você decida se será justo ou se será ímpio. E se você decidir ser justo, você não deve aguardar reconhecimento dos homens. É possível que você seja justo e seja crucificado pelo fato de ser justo, como aconteceu com Cristo. Muitas vezes acontece com pessoas que são heróis no campo político, no campo econômico, pessoas que vêm, trazem boas ideias, buscam e lutam por justiça, mas depois, quando elas começam a ser perseguidas, elas são abandonadas. Jesus, no momento da crucificação, disse para os seus discípulos: é chegado o momento em que o Filho do Homem será preso e condenado, e todos o abandonarão. E Pedro chegou a dizer: eu não. E Jesus falou: não? Não cantará o galo 2 vezes sem que tu me negues hoje por 3 vezes. E nós vimos, né, pela leitura do Evangelho de Marcos, aqui no canal que nós já fizemos, que Pedro de fato negou a Jesus por 3 vezes. Porque no momento em que ocorre a perseguição, é realmente difícil e desafiador você manter a palavra, você manter-se fiel a um propósito, a uma causa, a um compromisso que você abraçou. Então, como o mundo é injusto, como todo mundo vai morrer, como todo mundo vai passar do seu ódio, do seu amor, da sua inveja, todas essas coisas, Salomão começa, a partir do versículo 7, a dar alguns conselhos. Veja só, ele dá vários conselhos, ele dá 4 conselhos. O primeiro conselho, versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então a primeira coisa que ele fala, se você é justo, Deus já se agrada de você. Ele já se agrada das tuas obras. Então, o primeiro conselho que eu dou para você, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, porque Deus já se agrada das tuas obras. Então, não adianta ficar querendo buscar justiça na terra, onde os homens fazem injustiça. Faça a coisa certa diante de Deus, entenda que Deus já reconheceu você pelo fato de você fazer a coisa certa, e coma com alegria o seu pão e beba com bom coração o teu vinho. Ou seja, desfrute da vida, desfrute da sua família. Tenha momentos de lazer e separe momentos para que você vá no parque, contemple a natureza, realize viagens para as cidades próximas de onde você mora. Se você tem mais recursos e condições econômicas e pode conhecer outros lugares, outros países, faça isso com as pessoas queridas, viva bem a sua vida, porque esse é o primeiro conselho e é a primeira coisa boa que cada pessoa carrega dessa vida enquanto vive aqui na Terra, porque aqui na Terra existe muita injustiça e isso faz parte da Terra.
E o que você precisa fazer é fazer a justiça fazendo a justiça para Deus e o primeiro conselho, desfrutando dessa vida. Segundo conselho, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse versículo 8 fala sobre alvas as tuas vestes, está falando sobre você agir com justiça, de você ter a sua vida limpa. Quando ele fala de vestes, ele está falando a respeito da sua vida, de como você procede. Lá no Apocalipse, no capítulo 3, João, quando ele recebe uma revelação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala para uma igreja assim, que aconselho-te que tome vestes brancas com as quais possa cobrir a tua nudez. Então, ali no Apocalipse, a nudez, ela simboliza uma pessoa que está cheia de pecados e cheia de vergonhas diante de Deus. Mas as pessoas que estão com as vestes brancas e limpas simbolizam as pessoas que estão com a sua vida em ordem e de acordo com a justiça de Deus. Então aqui, quando Salomão fala no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ele está dizendo que sempre, veja, ele fala em todo tempo, sempre, em qualquer circunstância que ocorrer na sua vida, qualquer convite para que você pratique a corrupção, o suborno, o adultério, a mentira, a injustiça, a incorreção, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que em todo tempo você faça a coisa correta. Muitas vezes a preguiça, a procrastinação também são pecados que mancham a sua roupa, mancham as suas vestes diante de Deus. Quando você tem que fazer alguma coisa naquele tempo, quando você tem que fazer algo e você não faz, procrastina, ou quando você tem preguiça de fazer o que tem que ser feito, você está sujando as suas vestes. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo simboliza na palavra a presença do Espírito Santo. Você só tem a presença do Espírito Santo se você ora, fala com Deus e, o mais importante, se você reserva um tempo para ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala com as pessoas que dão ouvidos a Ele. Não adianta só falar e falar. Você precisa falar a Deus o que está no seu coração e ficar em silêncio, esperando que Deus fale de maneira suave ao teu coração o que Ele tem para falar a você. Então que nunca falte o óleo. O óleo é a presença do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Que você sempre tenha comunhão com Deus enquanto você está aqui nessa terra. Esse é o segundo conselho de Salomão. Primeiro, coma bem, com alegria o teu pão. Beba bem o seu vinho, né? Ou seja, desfrute da vida aqui na terra. Segundo, ande de acordo com a correção e tenha a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí o terceiro conselho, versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, o terceiro conselho, cuide da sua família. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Deus, quando criou todas as coisas, instituiu a família. Ele falou, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e com ela formará uma só carne. Então, se você está casado, se você está casada, goze a sua vida com a sua esposa, com o seu esposo. Aqui ele fala, goze a vida com a mulher que amas, mas esse texto ele também se aplica para a mulher que é casada. Goza a vida com o homem que você ama, com o marido que você tem, todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Agora veio o versículo 10, que como eu falei no começo do vídeo, eu considero que é o versículo chave desse texto de Eclesiastes capítulo 9, que ele fala assim, que a gente chama de o princípio da excelência.
Fala assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então esse texto fala assim: tudo que você pode realizar aqui na vida, aqui na terra, faça com toda a força das tuas mãos. Faça com toda a dedicação, com todo empenho, da melhor forma que você puder fazer, porque enquanto você está vivendo, você precisa entender o valor da vida, o valor do fôlego de vida. Tem pessoas que estão jogando fora a vida. Elas ficam presas no passado, em depressão, ou elas ficam preocupadas com coisas do futuro. Você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Você nem sabe se daqui a 1 hora ou daqui a 2 horas você vai estar vivo. E você está lá pensando e se preocupando com coisas do futuro. E você não goza o presente e não faz aquilo que você tem que fazer agora, nesse exato momento. Faça o que você tem que fazer agora, com toda a tua força, porque para onde você vai, para a sepultura, onde todos nós vamos, não tem obra, não tem indústria, não tem ciência, não tem sabedoria alguma, não tem mais nada. Tudo que você tem que fazer enquanto você está respirando, enquanto você está na terra. Então faça tudo com excelência. Tem pessoas que quando são contratadas como empregados, elas pensam em fazer as coisas de maneira relaxada. Elas não dão o máximo de si, porque elas pensam: a empresa não é minha, o problema não é meu, eu só quero ganhar o meu. Se você pensa assim, você está indo contra a palavra de Deus. Quando Deus resolveu salvar a humanidade, ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho unigênito. E quando esse filho unigênito veio para morrer na cruz, ele pagou todo o preço para que nós pudéssemos receber a salvação. Tudo o que Deus faz, ele faz com excelência. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que quando ele criou as coisas, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e em todos os dias, ele disse: e viu Deus que tudo o que fez era bom. Quando ele criou o ser humano à imagem e à semelhança dele. Ele buscou a excelência. Tudo que ele faz com excelência. Então, vamos fazer tudo com excelência. Essa é uma mensagem fundamental desse capítulo. Vem o versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Veja que no versículo 11, Salomão está dizendo assim: muitas vezes nós pensamos que uma corrida, quem vai ganhar é o mais ligeiro. Muitas vezes nós pensamos que uma guerra é vencida pelo mais valente. Muitas vezes nós pensamos que os sábios, os que mais são estudados, vão ter o melhor alimento. E muitas vezes nós pensamos que os prudentes serão os mais ricos. Mas quando nós paramos para analisar a vida, nós encontramos pessoas que estudaram até a 5ª série e que são donas de muitas empresas. E conhecemos pessoas que estudaram tanto a advocacia e engenharia e estão como motoristas de Uber. Eu não tenho nada contra os motoristas de Uber. É uma profissão que é digna, honrada, mas veja, uma pessoa que ficou 5 anos numa faculdade estudando e que não obtém esse sucesso de exercer a profissão em que estudou, vai mostrando para nós que às vezes você pensa: aquela pessoa é muito inteligente, ela vai conseguir as melhores coisas, e não é. Salomão escreve no versículo 11 que o tempo e a sorte pertencem a todos. Aqueles que trabalham e que com o tempo vão se dedicando e fazendo o melhor de si, e todos os dias vão corrigindo a rota da vida para conseguir cada vez o melhor para si, chega um momento em que a sorte bate a porta
e elas enriquecem e prosperam. O tempo e a sorte não é de quem é mais rápido. Pode ser que no dia da corrida, aquele que é o mais ligeiro esteja com uma dor no calcanhar, e naquele dia, o que não é tão ligeiro e não é tão rápido, que seria o segundo, o terceiro ou o quarto, consegue vencer a corrida. Tem o dia que o valente está um pouco doente, e quando ele toma da espada e entra numa guerra, ele pode errar um golpe e ele pode sofrer o ataque do inimigo e cair morto. Tem o dia em que o sábio é sábio, 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 mas tem um momento em que ele dá um azar de dar um tiro errado. Tem muitas pessoas que fazem aplicação de dinheiro e têm muito conhecimento e acertam por muitos anos e ganham, e ganham, e ganham, mas vez por outra eles perdem, vez por outra eles caem, porque a sabedoria falta em algum momento. Algumas vezes, aquele que é muito prudente pode não ter prestado atenção em alguma coisa e pode acabar empobrecendo. Então, o tempo e a sorte pertencem a todos. E entender isso é importante porque tem muitas pessoas que dizem, eu não vou nem começar a faculdade, porque eu já sei que eu não sou tão inteligente quanto o João, quanto a Maria, quanto a Josefina. Não se compare aos outros. O tempo e a sorte pertencem a todos. Se você se dedicar de maneira constante, a sorte vai bater a sua porta. Aquele que insiste, que persevera, que insiste, consegue receber o resultado, porque Deus é justo. Então, não dê desculpas esfarrapadas de dizer eu não vou começar porque já está decidido que eu não vou dar certo. Quem é você para dizer que você não vai dar certo? Se dedique, faça o seu melhor, pegue o princípio da excelência, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria. Enquanto você estiver aqui vivo na terra, um cão vivo é melhor do que um leão morto. Versículo 4. Aquele que acompanha com os vivos, aquele que está com os vivos ainda tem esperança. Vem o versículo 13, 12. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então o versículo 12 está dizendo, o homem não sabe qual é o seu tempo. Assim como você pesca um peixe, o peixe está lá nadando, tranquilo. Ele não sabe que aquela isca é uma armadilha, que de repente ele caiu. Os passarinhos vão voando, de repente eles caem numa arapuca. Ele não esperava cair naquela arapuca. Ele estava vivendo a vidinha dele, tranquilo, e de repente ele foi preso na arapuca. Então os homens também têm o tempo do mal, também existe o tempo do mau tempo. De repente cai e você não percebeu aquilo. Isso é uma coisa da vida. É por isso que o versículo 11 fala que não é dos ligeiros a carreira. Pode ser o dia mau daquele que é ligeiro. Pode ser o dia mau daquele que é valente. Pode ser o dia mau daquele que é sábio, do prudente ou do inteligente. O tempo e a sorte são de todos. Versículo 13. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Veja, do versículo 13 ele fala assim, eu também vi uma sabedoria que eu achei muito grande, que é o que ele vai falar aqui nos versículos seguintes. Versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. Versículo 15. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Versículo 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Versículo 17. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então no versículo 13 ele fala assim, eu também vi uma sabedoria
que para mim foi muito grande. Numa pequena cidade eu vi um homem pobre que era sábio. Ele deu um conselho e livrou a cidade. Depois que a cidade recebeu o livramento, ninguém lembrou daquele sábio pobre, para dar a ele alguma coisa, para ajudá-lo de alguma maneira, para dar a ele alguma coroa, para dar a ele algum tesouro, para dar a ele alguma recompensa. Mas apesar de tudo isso, foi ele que livrou a cidade de um exército que era liderado por um grande rei. E quando Salomão fala assim, vendo que ele, com um conselho, conseguiu fazer com que uma pequena cidade vencesse um grande rei, ele disse, a sabedoria realmente vale muita coisa, vale mais do que qualquer coisa. Tudo bem que as pessoas esqueceram dele, mas é fato que a cidade pequena venceu um grande rei porque a sabedoria daquele pobre homem resolveu aquele problema. Em outras palavras, não importa qual é o tamanho do teu problema. Você pode estar passando por uma situação grave no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento familiar, até mesmo pensar que pecou e fez alguma coisa muito grande de grave, mas não existe nada que prevaleça quando você tem sabedoria. A sabedoria resolve qualquer problema. A sabedoria é a chave que você abre e destrava qualquer porta, por mais pesada que seja. Então, mesmo que as pessoas amanhã não lembrem de você quando você deu um conselho que foi sábio, o que importa é que se você deu um conselho sábio e você ajudou uma pessoa e você viu que o problema daquela pessoa foi resolvido, ou se você usou a sabedoria e conseguiu triunfar sobre um problema e as pessoas não reconheceram você, não importa. A sabedoria, de fato, é aquilo que resolve tudo nessa terra. Deus criou o mundo com sabedoria. Provérbios fala disso. Então, se você precisa buscar alguma coisa para resolver algum problema que você não sabe como resolver, busque sabedoria. É a sabedoria que faz com que muitas vezes aquele que não é tão ligeiro vença uma corrida. Existem estratégias para você correr. É a sabedoria que permite que aquele que não é o mais forte consiga vencer o valente. Existem técnicas para você manejar uma arma, para você manejar uma espada, que podem fazer com que você triunfe sobre aquele que sabe mais e é mais forte que você. O próprio Davi, o rei Davi, venceu Golias usando uma arma e um tipo de instrumento que quando o gigante Golias olhou, zombou. Ele achava que uma funda não seria suficiente para atingi-lo, diante de tanta cobertura que ele carregava consigo. E ele acabou sendo derrubado porque um golpe bem manejado, com a ferramenta certa, com a sabedoria no manejo daquela ferramenta, foi suficiente para que ele caísse em terra. Então, Salomão fala assim, olhando para tudo, a sabedoria tem muito valor. Ela prevalece sobre todas as coisas. Essa é a meditação de Eclesiastes capítulo 9. Se essa palavra alimentou você espiritualmente, se ela trouxe algum aprendizado, algum conhecimento, algum aprofundamento a respeito da tua relação com a palavra de Deus, compartilha com as pessoas que você conhece, que também gostam de ler a palavra, para que o conhecimento a respeito da palavra de Deus seja amplificado e multiplicado sobre a terra. E que Deus abençoe a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Fiquem na paz de Jesus.